Você com certeza deve conhecer alguém que está trabalhando em home office durante a pandemia, não é? Porém, algumas perguntas como se a empresa tem que oferecer equipamentos e ajuda de custo são difíceis de serem respondidas. Isso acontece pela falta de clareza na lei brasileira sobre o teletrabalho. Informações agora com o repórter da Band, Felipe Peixoto. Computador, cadeira e celular foram as ferramentas que o executivo de contas Victor Jurado recebeu da empresa para trabalhar de casa. Ele foi contratado há 1 ano, no início da pandemia. Esses equipamentos seriam essenciais, até porque como eu trabalho com a parte de executivo de contas, eu preciso falar com o Brasil todo para poder divulgar o produto e tudo mais. Então o celular corporativo foi uma ajuda muito grande, até porque, querendo ou não, imagina ficar ligando para o Brasil todo e poder ter que pagar a própria conta e tudo mais. Mas nem todas as empresas têm essa iniciativa. Elas se apoiam na falta de uma lei clara sobre o home office. Segundo o juiz do trabalho, Guilherme Feliciano, essa indefinição gera conflitos na justiça. Até há alguns anos, era algo raro ver uma ação trabalhista envolvendo um teletrabalhador. E hoje em dia, isto é muito comum. Em 2020, foram 253 novas ações trabalhistas envolvendo home office no Brasil, mais que o triplo em relação a 2019. Talvez você lembre da reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Naquela ocasião, foram incluídas na legislação algumas normas sobre o home office, mas tudo muito genérico. Agora que o teletrabalho se tornou mais comum, está fazendo falta uma regulamentação específica que deixe claro quais regras devem ser seguidas. A nova lei precisa responder pelo menos 3 perguntas. É possível controlar a jornada de trabalho em casa? A empresa é obrigada a fornecer equipamentos e ajuda de custo? E quando o funcionário se machuca durante o home office, é acidente de trabalho ou não? As respostas não são fáceis, como explica a professora de Direito da FGV, Olívia Pascoaleto. Como separar essa linha que é meio nebulosa, né, entre o que é trabalho e o que é vida pessoal? Acredito que seria mais adequado a legislação tentar dar uma previsão, né, quando é uma situação e quando é outra. No Congresso Nacional estão em análise 31 projetos de lei para regulamentar o trabalho remoto, mas sem previsão para votação. A proposta mais robusta foi elaborada por uma comissão de juristas coordenada pelo juiz Guilherme Feliciano, que também é professor da USP. Ele defende que o empregado precisa ter uma estrutura mínima para trabalhar de casa. A necessidade de orientar o trabalhador quanto a isto, de fornecer material e equipamento adequado, porque o teletrabalhador vai utilizar a mesa que ele tem, a cadeira que ele tem. Isto é natural. Se ele não for orientado e se ele não receber o material adequado, ele provavelmente atuará em uma condição anti-ergonômica. Enquanto as regras estão em debate, o mercado de trabalho sente os efeitos do home office. Na sede do call center Unite, da capital paulista, todas as posições estão vazias. É que os operadores estão trabalhando de casa. Para muitas empresas, o espaço físico vai ganhar uma nova função. Será usado para treinamentos, para eventos de integração das equipes e como uma opção para os funcionários que não têm ambiente apropriado para trabalhar de casa. A diretora do call center, Natália Castan, conta que com o home office é possível expandir o negócio sem aumentar os custos com infraestrutura. Durante a pandemia, eles contrataram quase 200 novos trabalhadores. Eu tinha um problema, que era espaço físico, que nos limitava a um crescimento e que eu não tenho hoje, mas garantindo, né, uma maior empregabilidade, garantindo um atendimento a mais clientes, garantindo mais pessoas trabalhando, coisa que aqui eu não conseguiria fazer em função desse limite, né, que a gente tem de estrutura. Se do jeito que está o home office já está ajudando a criar novas vagas, imagina quando o Brasil contar com uma lei moderna e conectada com essa nova realidade. Para o professor de Direito do Trabalho, Juliano Barra, está na hora de colocar no papel como deve funcionar o teletrabalho no país. É a segurança jurídica para ambas as partes, tanto para os empregados como para os empregadores. É importante que seja considerado aí, nessa flexibilização, um ponto de contato a fim de não onerar nem os empregadores e nem trazer prejuízo para os empregados.